Era uma sexta-feira ensolarada, 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Trabalhadores da mineradora Vale almoçavam no refeitório. Moradores seguiam suas rotinas simples e a vida parecia normal. Mas às 12h28, tudo mudou em questão de segundos. A barragem da mina Córrego do Feijão da Vale S.A. se rompeu. O que se seguiu foi uma avalanche brutal. 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica despencaram vale abaixo, engolindo a área administrativa da mineradora. Casas vizinhas, plantações e até veículos em movimento. O impacto foi imediato e devastador. O refeitório da empresa, onde dezenas de trabalhadores almoçavam, desapareceu sob a lama. Máquinas e caminhões foram arrastados como brinquedos. A onda de rejeitos avançou com força incontrolável, arrastando tudo em seu caminho e deixando atrás de si apenas silêncio e destruição. A tragédia matou 272 pessoas, muitas delas funcionários, que dedicavam suas vidas à mineração. Famílias inteiras foram destroçadas e dezenas de corpos nunca foram encontrados. A lama também atingiu o rio Paraopeba, contaminando suas águas e destruindo a sobrevivência de agricultores, pescadores e comunidades inteiras. O Brasil parou em choque. Como isso podia acontecer apenas 3 anos depois de Mariana? O país se perguntava como mais uma vez a negligência, a ganância e a falta de responsabilidade haviam custado tantas vidas. Mas, em meio ao horror, surgiram atos de solidariedade. Bombeiros trabalharam dia e noite, muitas vezes com as próprias mãos, em busca de corpos e sobreviventes. Voluntários ofereceram abrigo, comida e conforto às famílias. O mundo inteiro acompanhou em lágrimas, enquanto Brumadinho se tornava símbolo não apenas da tragédia, mas da coragem e da resistência de quem nunca desistiu de buscar seus entes queridos. A manhã de 25 de janeiro de 2019 começou como tantas outras, em Brumadinho, Minas Gerais. O sol brilhava forte sobre as montanhas, iluminando as ruas simples, os quintais cheios de árvores frutíferas e o vai e vem de moradores acostumados à vida no interior mineiro. Para muitos, era dia de trabalho na mineradora Vale, a principal empregadora da região. O som de caminhões, máquinas e operários fazia parte da rotina da cidade. Na mina Córrego do Feijão, a movimentação era intensa. Técnicos monitoravam atividades, funcionários organizavam relatórios e dezenas de trabalhadores se reuniam no refeitório para o almoço. Eram homens e mulheres que, entre uma refeição e outra, compartilhavam risadas, histórias de família e planos para o fim de semana. Ninguém imaginava que aquelas seriam as últimas conversas de suas vidas. Às 12h28, o chão tremeu. Um estrondo profundo ecoou pelo vale, reverberando como um trovão subterrâneo. A barragem da Vale, que armazenava rejeitos de minério de ferro, cedeu de forma súbita. Em segundos, uma muralha de lama se desprendeu, avançando com força devastadora. Eram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, descendo em velocidade e engolindo tudo em seu caminho. O refeitório, lotado de trabalhadores, foi arrastado em questão de segundos. Não houve tempo para fuga. Máquinas pesadas desapareceram sob a lama como se fossem brinquedos frágeis. Carros estacionados foram engolidos. Árvores foram arrancadas pela raiz. O barulho era ensurdecedor. Mistura de ferro retorcido, muros quebrando e gritos de desespero. Alguns funcionários que estavam em áreas externas conseguiram correr para terrenos mais altos. Outros, surpreendidos pelo avanço repentino, foram arrastados junto com suas ferramentas e veículos. O cenário que se formava era apocalíptico. Uma enxurrada de lama marrom, densa que engolia casas, estradas, animais e pessoas sem distinção. Na comunidade vizinha, moradores ouviram o estrondo e viram a onda marrom se aproximar. Muitos correram desesperados, tentando salvar familiares, animais e pertences. Mães agarraram filhos no colo. Idosos foram puxados pelos braços de vizinhos mais jovens e todos gritavam em uníssono: "Corre! Corre!" Mas a lama era mais rápida. Em minutos, fazendas, plantações e casas desapareceram. Tratores foram esmagados, pontes destruídas, carros soterrados. O que antes era um vale verdejante se transformou em um deserto de rejeitos. O rio Paraopeba, fonte de vida para centenas de comunidades, foi tomado pela lama tóxica, começando um processo de contaminação
que mudaria para sempre a história ambiental da região. A cena no alto das colinas era de incredulidade. Quem conseguiu escapar olhava para baixo e via apenas lama onde antes havia casas, árvores e amigos. O refeitório da Vale, que até minutos antes abrigava dezenas de trabalhadores, havia sumido completamente. Para muitas famílias não haveria despedida, apenas o vazio de não poder enterrar seus entes queridos. O impacto humano foi imediato. O desastre deixou 272 mortos, a maioria trabalhadores da mineradora e prestadores de serviço. Centenas de corpos ficaram soterrados pela lama, e muitos jamais seriam encontrados. Para cada família, a dor era imensurável. Maridos, esposas, filhos, irmãos e pais desapareceram em segundos. Enquanto isso, a notícia começava a se espalhar. Sirenes, viaturas e helicópteros se mobilizavam. Mas a dimensão do desastre ainda era difícil de compreender. O rádio local transmitia mensagens confusas. Barragem da Vale rompeu em Brumadinho. O Brasil inteiro se lembrava imediatamente de Mariana, ocorrida apenas 3 anos antes. A sensação era de choque e revolta. Como o país podia reviver a mesma tragédia em tão pouco tempo? Os primeiros bombeiros que chegaram ao local se depararam com um cenário devastador. Era difícil encontrar sobreviventes em meio à lama espessa, que chegava a soterrar construções inteiras. O trabalho de resgate era quase impossível. Helicópteros sobrevoavam a região. Cães farejadores tentavam localizar vítimas, mas a extensão da destruição era imensa. Para os moradores, aquela sexta-feira jamais terminaria. Cada minuto era marcado pela esperança de encontrar alguém com vida e pelo desespero de ver que a lama não havia poupado nada. A cidade de Brumadinho, até então conhecida por suas cachoeiras e pelo Inhotim, agora carregava a marca da tragédia. O rompimento da barragem não destruiu apenas um território físico. Ele rompeu também a confiança de uma população inteira. Rompeu a crença na segurança das barragens, a fé na responsabilidade das empresas e a esperança de que Mariana tivesse sido suficiente para evitar novas catástrofes. Naquele 25 de janeiro de 2019, Brumadinho não apenas perdeu vidas e terras, perdeu também parte de sua alma, que a partir daquele dia, o nome da cidade passaria a ser lembrado em todo o mundo como símbolo de uma ferida aberta, causada pela ganância e pela negligência. Logo após o rompimento da barragem, o silêncio pesado foi substituído pelo som das sirenes. Ambulâncias, viaturas e helicópteros começaram a chegar a Brumadinho. Mas nada poderia preparar os socorristas para o cenário que encontrariam. O que antes era um vale verde e habitado havia se transformado em um deserto marrom, denso, coberto por toneladas de rejeitos. A lama engolira casas, plantações, estradas e centenas de vidas. Os primeiros bombeiros que chegaram se viram diante de um desafio quase impossível. A lama não era líquida como água. Era espessa, pegajosa, com uma densidade que tornava cada passo uma luta. Equipamentos pesados atolavam em minutos. Veículos de resgate não conseguiam avançar. A única forma de chegar a muitos pontos era a pé ou de helicóptero. Cães farejadores foram acionados para tentar localizar sobreviventes. Mas a cada minuto a esperança diminuía. Muitos haviam sido soterrados no refeitório da Vale. Outros em caminhões e máquinas pesadas, arrastados pela onda marrom. O tempo era inimigo. Quanto mais a lama secava, mais difícil se tornava retirar corpos. Ainda assim, os bombeiros não desistiam. Trabalharam dia e noite, muitas vezes com as próprias mãos, cavando no barro em busca de sinais de vida. Rostos suados, cobertos de lama, mostravam a exaustão de quem, mesmo sabendo das mínimas chances, se recusava a abandonar a missão. Cada corpo encontrado era retirado com respeito, em silêncio, como se fosse um ritual sagrado. Enquanto isso, o ginásio de Brumadinho se transformava em centro de apoio às famílias. Ali, listas de desaparecidos eram atualizadas em quadros improvisados. A cada nome confirmado entre as vítimas, gritos de dor cortavam o ambiente. Mães desmaiavam, pais choravam abraçados, irmãos se agarravam em desespero. O ginásio era o retrato de um país em luto. A solidariedade, no entanto, surgia em cada gesto. Moradores ofereciam suas casas para acolher famílias desabrigadas. Comerciantes distribuíam comida e água gratuitamente. Psicólogos voluntários
chegavam para dar apoio emocional aos enlutados. Igrejas e templos de diferentes religiões abriam suas portas para vigílias e orações. O Brasil inteiro acompanhava a tragédia pela televisão e pelas redes sociais. Em poucas horas, Brumadinho se tornou símbolo de dor nacional. Filas de doadores de sangue se formaram em várias capitais. Equipes de resgate foram enviadas de diferentes estados. A comoção unia desconhecidos em torno de uma única missão: ajudar Brumadinho a resistir. As histórias de coragem e sacrifício se multiplicavam. Bombeiros que, exaustos, se ajoelhavam diante da lama para rezar pelas vítimas. Homens que retornavam ao local, mesmo depois de perder parentes, ajudando nos resgates como voluntários. Pessoas que encontravam pequenos objetos, uma aliança, uma fotografia, uma boneca, e os entregavam às famílias, devolvendo fragmentos de memória em meio ao caos. Apesar da dedicação, a realidade era cruel. Dias se passavam e centenas continuavam desaparecidas. A lama havia soterrado não apenas corpos, mas sonhos e histórias. Muitas famílias nunca tiveram a chance de velar seus entes queridos. Para elas, a ausência do corpo era mais uma ferida, mais uma injustiça. O impacto emocional nos bombeiros também foi profundo. Muitos relatavam pesadelos e crises de choro ao voltar para casa. Alguns se lembravam do cheiro da lama, dos rostos que não puderam salvar, dos abraços desesperados de famílias implorando por notícias. A tragédia não atingira apenas Brumadinho, atingira cada pessoa que se envolveu no resgate. A solidariedade internacional também chegou. Países vizinhos ofereceram apoio. Organizações humanitárias enviaram doações, e a imprensa mundial noticiava a tragédia como mais uma prova do descaso com a segurança em barragens brasileiras. Comparações com Mariana eram inevitáveis, e a revolta crescia. Como em apenas 3 anos o país podia reviver a mesma dor? No coração de Brumadinho, a esperança resistia em pequenos milagres. Um cachorro encontrado vivo após dias soterrado. Um sobrevivente resgatado de dentro de um carro atolado. Objetos pessoais recuperados e devolvidos às famílias, que viam neles uma forma de manter viva a lembrança de quem se foi. Mas, acima de tudo, era a solidariedade que sustentava a cidade. Cada voluntário, cada bombeiro, cada abraço compartilhado mostrava que, mesmo diante da maior tragédia, o ser humano ainda é capaz de amor. Brumadinho chorava, mas não estava sozinho. Se a tragédia humana em Brumadinho já era devastadora, o desastre ambiental ampliou ainda mais a dimensão da dor. Quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu, não foi apenas terra e rejeito que escorreram vale abaixo. O rio Paraupeba, um afluente vital do São Francisco, foi tomado por uma enxurrada de lama tóxica. Em poucas horas, águas antes correntes e vivas foram transformadas em um espesso corredor marrom. O impacto foi imediato. Peixes começaram a morrer aos milhares, boiando sobre a superfície. Espécies inteiras foram dizimadas. A lama rica em metais pesados como ferro, manganês e até arsênio contaminou o rio de forma tão profunda que especialistas alertaram. Levaria décadas para que o ecossistema tivesse alguma chance de recuperação. Em alguns trechos, o Paraupeba morreu em silêncio absoluto. Para as comunidades ribeirinhas, a tragédia era uma sentença cruel. Agricultores perderam a água para irrigar plantações. Pescadores viram suas redes vazias, sem nada a oferecer às famílias. Ribeirinhos que usavam o rio para banho, transporte e sustento foram obrigados a abandonar uma relação ancestral. O que antes era fonte de vida se tornou ameaça de morte. Os povos indígenas Pataxó An, que viviam próximos ao rio, sofreram um impacto ainda mais profundo. Para eles, o Paraupeba não era apenas água, mas parte da espiritualidade, da história e da identidade cultural. Ver o rio tingido de lama tóxica foi como perder um ente querido. Lideranças indígenas declararam que a morte do rio era também a morte de um pedaço de sua alma. Crianças ficaram doentes, idosos entraram em luto espiritual e toda a comunidade se viu desamparada. A contaminação não se restringiu ao leito do rio. Nascentes, córregos e poços foram afetados. A lama se infiltrou no solo, comprometeu a qualidade da água subterrânea e ameaçou a sobrevivência de gerações futuras. O medo se espalhava. Até onde a contaminação chegaria? Quantos quilômetros de rio ainda seriam sufocados pela lama?
Governos estaduais e federais decretaram situação de emergência. Cidades que dependiam do Paraupeba para abastecimento ficaram sem água potável. Caminhões-pipa se tornaram rotina, mas eram insuficientes para suprir a necessidade de milhares de pessoas. Hospitais alertavam para riscos de contaminação. A vida cotidiana havia sido arrancada junto com o curso do rio. Organizações ambientais denunciaram o desastre como um dos maiores crimes ecológicos do século XXI. Satélites mostravam a mancha de lama se espalhando, que análises químicas revelavam níveis alarmantes de metais pesados. O Paraupeba, outrora sinônimo de vida, agora estampava manchetes como um rio condenado. A dor era agravada pelo fato de que apenas 3 anos antes, o Brasil havia testemunhado a morte do Rio Doce em Mariana. Para muitos, Brumadinho era a repetição de um pesadelo recente. O país parecia não ter aprendido com os erros do passado. Se o Rio Doce foi o primeiro aviso, o Paraupeba era a prova de que a negligência continuava. Entre os moradores, a revolta crescia. Agricultores não sabiam como plantar. Pescadores não sabiam como alimentar suas famílias. Crianças perguntavam por que não podiam mais brincar às margens do rio. O vazio deixado pela lama não era apenas físico, mas emocional e espiritual. E mesmo assim, surgiam iniciativas de resistência. Biólogos e ambientalistas começaram projetos de monitoramento da água e de resgate de espécies. Pequenos grupos de voluntários trabalhavam na limpeza das margens, tentando salvar o que fosse possível. As comunidades indígenas, apesar do luto, mantinham rituais de esperança, pedindo ao rio que um dia voltasse a viver. Mas a verdade era dura. O Paraupeba não seria o mesmo. O legado da lama não poderia ser apagado em poucos anos. Ele se infiltrava na terra, no ar e na memória de todos que um dia beberam de suas águas. Cada trecho poluído era também um lembrete de que a ganância humana pode destruir aquilo que levou milhares de anos para se formar. O rio ferido não chorava sozinho. Com ele chorava Brumadinho, chorava Minas, chorava o Brasil. O desastre ambiental não era apenas uma tragédia local, mas um grito global sobre os limites da exploração. E o Paraupeba, mesmo sufocado, permanecia como testemunha silenciosa da irresponsabilidade que matou suas águas e de uma esperança frágil que ainda persistia nas margens. Se a lama havia engolido casas, rios e vidas, a luta por justiça mostrava-se igualmente densa e árdua. Desde os primeiros dias após o rompimento da barragem em Brumadinho, as famílias das vítimas clamavam por respostas. Não aceitavam que, mais uma vez, apenas 3 anos depois de Mariana, a negligência tivesse se repetido. Não aceitavam que a dor fosse transformada apenas em relatórios técnicos e discursos protocolares. A mineradora Vale S.A., responsável pela barragem, logo anunciou medidas emergenciais: distribuição de cestas básicas, auxílios financeiros, promessas de reconstrução. Mas para quem havia perdido familiares, casas e futuro, nada parecia suficiente. O discurso da empresa soava vazio diante do tamanho da tragédia. Muitos moradores viam aquelas ações como tentativas de abafar o clamor por responsabilização. O Ministério Público de Minas Gerais moveu rapidamente ações contra a mineradora. Executivos foram investigados e denúncias incluíam homicídio doloso e crime ambiental. A acusação era clara. A empresa sabia do risco iminente e não tomou as medidas necessárias para evitar o desastre. Documentos internos vazados reforçaram essa percepção, revelando alertas técnicos ignorados em nome do lucro. No entanto, os processos eram lentos. A cada audiência, a frustração das famílias crescia. Muitas mães e pais compareciam segurando fotos dos filhos, exigindo que a memória das vítimas não fosse reduzida a números. Em frente aos tribunais, protestos se multiplicavam com cartazes que diziam: "Não foi acidente, foi crime." A pressão popular também chegou ao Congresso. Parlamentares cobravam mudanças na legislação de segurança de barragens. Comissões de inquérito foram criadas para apurar falhas de fiscalização. Relatórios mostravam que a Vale não só tinha conhecimento de problemas estruturais, como também mantinha planos de emergência ineficazes. O rompimento era previsível, mas a ação preventiva nunca veio. Internacionalmente, a imagem do Brasil foi arranhada. Organizações de direitos humanos e ambientais denunciaram Brumadinho
como o maior desastre trabalhista da história do país. Tribunais de outros países começaram a receber processos contra a Vale, movidos por investidores e organizações que questionavam a ética da empresa. O mundo observava incrédulo como a maior mineradora do Brasil poderia permitir duas tragédias em tão pouco tempo. Enquanto isso, a realidade das famílias era cruel. Muitos sobreviventes viviam em alojamentos temporários, sem perspectiva de retorno às suas casas. Trabalhadores que perderam o emprego na Vale não encontravam alternativa de renda. Agricultores viam suas terras contaminadas, inviáveis para plantio. O auxílio emergencial oferecido pela mineradora não era suficiente para recompor anos de trabalho perdidos. O trauma psicológico se espalhava. Crianças órfãs precisavam de acompanhamento constante. Viúvas e viúvos relatavam insônia, crises de ansiedade e depressão. Os bombeiros que participaram do resgate também carregavam sequelas emocionais. Após dias de contato direto com a morte e o desespero, Brumadinho se transformara em uma cidade em luto permanente. As famílias, no entanto, se recusaram a permanecer em silêncio. Criaram associações de atingidos, organizaram encontros e marchas, uniram suas vozes em busca de reparação. Em cada ato público, lembravam os nomes das vítimas para que não fossem esquecidas em meio à burocracia judicial. A luta não era apenas por indenizações, mas por memória e dignidade. A Vale, pressionada nacional e internacionalmente, firmou acordos bilionários de reparação com o governo de Minas Gerais. Em 2021, foi assinado o maior acordo da história do país em termos de indenização ambiental e social. Mas, para as famílias, nem todo o dinheiro do mundo poderia devolver vidas perdidas. Queremos justiça, não apenas cifras, repetiam em entrevistas e audiências. Apesar de avanços pontuais, a sensação era de que a justiça estava, mais uma vez, soterrada pela lama da burocracia e da influência econômica. Enquanto executivos respondiam em liberdade, famílias esperavam por anos sem respostas definitivas. A cada aniversário da tragédia, o luto se renovava, e as velas acesas em vigílias iluminavam o rosto de quem ainda aguardava justiça. Brumadinho se tornou símbolo de resistência, não apenas pelo sofrimento que enfrentou, mas pela coragem de transformar a dor em luta. O clamor que ecoava nas ruas, nas assembleias e nos tribunais era um só: que nunca mais uma cidade fosse engolida pela lama da negligência. Mas, no fundo, todos sabiam que a luta por justiça seria longa, porque contra a força da lama, lutava-se também contra a força invisível da ganância, do descaso e da impunidade. E para as famílias de Brumadinho, desistir nunca seria uma opção. Quando a lama finalmente assentou, o que restou em Brumadinho não foi apenas a paisagem devastada. Restou o silêncio das ausências, o vazio das casas que nunca mais seriam ocupadas, o luto de centenas de famílias que perderam pais, mães, filhos e amigos. O rompimento da barragem da Vale, em 25 de janeiro de 2019, deixou marcas que ultrapassaram a geografia da cidade. Gravou cicatrizes no coração do Brasil e no mundo. O legado humano é o mais profundo. Foram 272 vidas perdidas, e dezenas de corpos nunca foram encontrados. Famílias que não puderam velar seus entes queridos carregam uma dor que não se dissipa. Crianças cresceram órfãs, pais enterraram filhos, lares inteiros desapareceram em questão de minutos. Essa ausência se tornou permanente, uma ferida aberta que nenhuma indenização ou discurso oficial pode cicatrizar. Mas Brumadinho também revelou a força da solidariedade. Bombeiros que trabalharam exaustos, voluntários que vieram de longe, vizinhos que abriram suas portas para acolher desabrigados, todos mostraram que, diante da tragédia, a humanidade ainda resiste. Cada gesto de compaixão foi um contraponto à ganância que provocou a tragédia. Foi a lembrança de que, embora a lama destrua, a esperança sempre encontra caminhos para florescer. No plano ambiental, o legado é sombrio. O rio Paraupeba, antes fonte de vida, foi contaminado por metais pesados, transformando-se em ameaça para comunidades ribeirinhas e indígenas. Milhares de peixes morreram, plantações foram inviabilizadas, animais desapareceram, o equilíbrio ecológico de toda a região foi quebrado, e especialistas afirmam que a recuperação pode levar décadas,
se algum dia for completa. O rio, para muitos, se tornou símbolo da destruição causada pela negligência humana. Espiritualmente, Brumadinho deixou uma lição poderosa. Mostrou que a vida é frágil, que o tempo pode ser interrompido sem aviso e que o verdadeiro valor não está nos minerais retirados da terra, mas nas pessoas que nela vivem. Para os povos indígenas, como os Pataxó Anhanhã, a tragédia significou também a morte de um parente espiritual, o rio sagrado. Para as famílias, a ausência se transformou em oração e vigília, em memória e resistência. Brumadinho nos ensinou que a espiritualidade floresce mesmo em meio à lama, como um lembrete de que a dignidade humana deve estar acima do lucro. No plano social, o desastre revelou desigualdades. Enquanto comunidades inteiras lutavam por sobrevivência, executivos responsáveis permaneciam em liberdade. Famílias pobres perderam não apenas casas, mas sustento, terras, empregos e perspectivas de futuro. O auxílio emergencial ajudou momentaneamente, mas não trouxe de volta a vida que foi soterrada. Ainda assim, dessas comunidades nasceu um movimento forte, de união e voz ativa. As famílias das vítimas se organizaram, criaram associações e transformaram sua dor em luta por memória, justiça e reparação. O legado político e jurídico de Brumadinho é um lembrete amargo. Mostrou a falência de sistemas de fiscalização, a lentidão da justiça e o peso desigual das responsabilidades. Mostrou como o poder econômico pode abafar denúncias e adiar punições. Mas também abriu caminho para reflexões e reformas. Novas leis de segurança de barragens, maior vigilância pública e a consciência de que tragédias como essa não podem ser normalizadas. No fim, o maior legado de Brumadinho é o chamado à consciência coletiva. A cidade nos lembra que a busca incessante por lucro não pode estar acima da vida, que a natureza, quando ferida, cobra seu preço, que a negligência custa caro e que as vítimas não podem ser esquecidas. Brumadinho não é apenas uma cidade de Minas Gerais. Tornou-se símbolo universal de alerta. Hoje, ao lembrar Brumadinho, não falamos apenas de uma tragédia. Falamos de vidas que precisam ser honradas, de famílias que exigem justiça, de rios que clamam por recuperação e de uma sociedade que não pode permitir que o passado se repita. Porque a lama pode ter soterrado sonhos, mas não conseguiu enterrar a memória. E é na memória que Brumadinho vive, como denúncia, como lição e como promessa de que a luta pela vida, pela dignidade e pelo futuro jamais será esquecida.